Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Hoje, dia 30 de novembro, segunda-feira da primeira semana do Advento, celebramos hoje o apóstolo Santo André. A primeira leitura de hoje é retirada da carta aos Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 18. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Responderemos com o Salmo 18 a este texto de Romanos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, é o refrão do Salmo. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica essa notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O evangelho de hoje é o de Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Ao celebrarmos um apóstolo, somos sempre convidados a meditar no mistério da propagação da palavra de Deus, como por exemplo de um grupo tão pequeno, tão reduzido, em torno da pessoa de Jesus, chegamos àquilo que o Salmo profetizou e que de fato depois se concretizou no cristianismo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Na reflexão da primeira leitura, o apóstolo Paulo tenta, de alguma forma, explicar a dinâmica do pregar, ouvir, acolher a palavra, converter-se e reiniciar o ciclo de pregar, ouvir, converter-se e reanunciar a palavra.
De alguma forma, o apóstolo confirma, dá a certeza de que a palavra foi pregada, foi anunciada, mas nem sempre experimentada, nem sempre vivida na profundidade da experiência do encontro com Deus. Este mesmo encontro é que está presente no texto que nos apresenta a vocação, o chamado de Deus na vida de André, que era irmão de Pedro, e também dividia o espaço de trabalho profissional com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ali está a experiência de Jesus passando pela vida, indo buscar André onde ele estava, é assim que ocorre com os primeiros discípulos pescadores, e convidando o André a guardar de André um posicionamento. A liberdade dele é respeitada e nesta liberdade André decidiu deixar o barco e deixar o pai com quem ele trabalhava. Há, portanto, aqui nova direção, novo rumo, novo sentido. Há aqui uma nova orientação de vida depois de um encontro com Jesus que passou pela vida dele e disse: vamos ser pescadores de homens, ou seja, muda essencialmente a atividade principal, a atividade norteadora da vida de André, exatamente à luz daquilo que ele já exercia, ou seja, respeitando algumas estruturas já presentes e a própria história que ele tinha, mas ampliando um pouco mais essa experiência para fazer daquilo que ele já possuía, o ofício de pescador e toda a experiência ali à beira do lago de Tiberíades, como matéria-prima para aquilo que ele seria posteriormente, pescador de homens. Nossas aptidões, nossas potências, o conhecimento que nós temos profissional, conhecimentos que temos de vida, tudo isso pode sim, nas mãos do nosso Deus, entregue a Ele, servir como uma excelente matéria-prima, um ponto de partida para uma obra muito bonita que Deus tem a fazer em nossa vida. Desejo a todos um dia abençoado, que o exemplo de Santo André apóstolo nos inspire.